Só que a minha vontade sempre é dizer: você sabe, né? Que se você orar é tipo a mesma coisa, você sabe, não é mesmo? Tipo, eu joelhei, nossa. Porque não existe hierarquia na oração. Não existe aquele que tem mais acesso. Não existe aquele que é o mais preparado para orar. Não existe a oração mais bem elaborada. Porque Deus não ouve palavras bonitas, Deus ouve o nosso coração. Um amém, eu vou falar de novo. Deus não ouve palavras bonitas, Deus ouve o nosso coração. Deus não ouve palavras ensaiadas, Deus vê a verdade da nossa alma. Deus escuta a lágrima do nosso olho que cai. Deus escuta o nosso sussurro, Ele escuta o nosso clamor, mesmo quando às vezes a gente não consegue escolher as melhores palavras, e Ele escuta. Então o quesito importante para a palavra é: sabe o que está errado? É você acreditar que precisava aprender a orar. Se você acredita que precisa aprender a orar, o problema não está no orar, está no seu pensamento que está equivocado. Se você acha que precisa aprender a orar, você já está com problema. É a mesma coisa que eu preciso que você entenda que eu preciso aprender a falar com o meu pai. Não, irmão, você só fala. Não é sobre educação, não é sobre respeito, não é sobre isso que eu estou dizendo. É sobre aquilo que você está rasgando o coração. Não é a palavra que você escolhe que move o coração de Deus à sua volta. Não é a sua retórica perfeita, não é a sua lágrima. Não, nada disso constrange o Senhor. Agora a Bíblia fala sobre um coração contrito e quebrantado. Eu confesso para você que isso aqui é maravilhoso e libertador. Sim, você pode pedir orações, você pode. Está tudo certo. Você está dividindo o seu peso, você está dividindo a sua angústia. Mas não acredite que se a minha mãe orar porque tem um caderninho de oração, Deus vai responder, e se você porque não tem o caderno, Deus não vai. Essa é a parada mais importante. Nós sempre estamos terceirizando para alguém aquilo que nós deveríamos fazer. E a gente coloca um nome para isso: é porque eu não sei orar. Ou talvez é porque a gente se sente pequeno demais para pedir algo tão grande. Ou porque talvez a gente se sente tão em falta que a gente acredita que não dá para Deus nos ouvir. É como se nós construíssemos um muro e esse muro é intransponível e Deus não vai nos acessar. E essa é a realidade que eu vivo. Eu sou um evangelista que escuto todos os dias as pessoas falando para mim: Dave, ora por mim, ora pela minha circunstância. E eu vou dizer para você: eu vou orar a vida toda. Tá tudo certo. Mas se você entender o princípio, você vai pedir para mim para aliviar o peso, mas não para que Deus faça. Porque se você dobrar os teus joelhos, rasgar o teu coração, Deus é poderoso para te ouvir e te responder também. Oh meu Deus, eu precisava ter ouvido isso. Sabe qual é a maior loucura? Porque no dia que eu queria voltar para Jesus, eu tentei procurar uma igreja aberta e não tinha. Ontem eu estava aqui atrás e um jovem de Balneário Camboriú me trouxe uma camiseta falando sobre o dia da morte. Quando ele estava dizendo sobre o dia da morte, é o dia que eu morri para o mundo e entreguei a minha vida ao Senhor. E ele falou: você lembra do dia? Eu falei: como eu vou me esquecer? Eu me lembro não só do dia, me lembro do dia da semana que era, porque eu sou daqueles crentes antigos que ia na igreja e cantava: foi numa quinta que Jesus tocou, me lembra disso? Aí tinha um que era na sexta, outro era na segunda. E eu me cobrei 23 de abril de 2009. Mas sabe o que aconteceu dia 23 de abril de 2009? Eu precisava de alguém para orar por mim. Na minha cabeça, eu não daria conta. Na minha cabeça, Deus não ia me ouvir. Eu estava tão sujo, eu estava tão me sentindo imundo, que na minha cabeça, Deus não ia ouvir. Não eu. Não o Dave, que está tomando tanta decisão errada. Não o Dave, que está sujo igual eu tô. Não, e eu fui passando por lugares. Eu me lembro que eu passei na primeira igreja, que era na rua da minha casa, onde minha mãe servia. E eu fui e tinha uma pantográfica lá, aquelas portas de alumínio, por trás uma de vidro. Chacoalhei a porta, ninguém abriu. Não tinha ninguém é obrigado a estar na igreja naquele horário. Aí me lembrei de um outro irmão, chamado irmão Neri. Irmão Neri era aquele irmão crente do manto, que quando eu ia para a faculdade, ele passava por mim de bicicleta para orar no monte. E eu queria achar o irmão Neri para orar por mim, pois o irmão Neri naquele dia não passou. Não tinha ninguém. Essa é a loucura. Então a minha esperança se esvaiu, porque agora não tem ninguém para orar por mim mais crente do que eu. Sacou a bolada?
Não tem ninguém mais preparado. Não tinha ninguém. Aí eu entrei dentro do meu quarto. E eu não vou falar que fechei a porta, porque no meu quarto não tinha porta. Mas me ajoelhei no canto da cama e fiz a oração mais sincera da minha vida. Eu só disse isso aqui: Deus, se ainda há esperança para mim, fala comigo, por favor. Eu não escolhi as melhores palavras. Eu não tentei lembrar Deus das promessas que tinha. Eu não tentei convencer Deus de nada. Eu só disse: Deus, por favor, se o Senhor é real e ainda tem chance para mim, fala comigo. Não tinha ninguém colocando a mão na minha cabeça, não tinha alguém formado em teologia, não tinha um pastor, não tinha um padre, não tinha ninguém. Era um garoto imundo, sabe, ajoelhado na ponta da cama, dizendo: Deus, se o Senhor me ouvir, esse aqui é um publicano, de longe, sem coragem de levantar os olhos, batendo no peito, dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu não mereço, mas tem misericórdia de mim. Aí a Bíblia diz que Jesus falou: esse desceu justificado. Porque quem se humilha, Deus exalta. Agora quem se exalta, Deus humilha. Sabe o que é maravilhoso? Porque aquilo que a gente pensa que leva Deus para longe é justamente o que traz Deus para perto. Deus não veio para perto de você porque você é bom. Deus veio para perto de você porque você é mau. Deus veio para perto de você porque você é pecador. Deus veio perto de você porque você está doente. Deus veio para perto de você porque você tem sujeira escondida. Deus veio para perto de você porque você tem coisas que não consegue abrir para todo mundo. Deus veio para perto de você porque você não cheira tão bem. Deus veio para perto de você porque você tem problema. E é exatamente aquilo que a gente acha que levaria Deus para longe que trouxe Deus para perto da gente. E essa é aquilo mais que escandaliza do Evangelho: a graça. Você não merece, mas Ele está disponível. Ele não deveria nem te ouvir, mas Ele não só te ouve como te responde. Ele não deveria falar com você, mas Ele fala. Ele se manifesta, Ele aparece para você, Ele te chama para perto. Ele tem perdão disponível, Ele tem cura para sua alma, Ele tem tudo para você, e você só precisa chamar por Ele. Você não precisa chamar pelo Dave, você não precisa chamar por outro pastor, você não precisa chamar por um padre, você não precisa chamar por ninguém, você só precisa chamar por Ele. Você não precisa de mim para falar com Ele, você não precisa de ninguém para chegar até Ele. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai se não for pelo Dave. Não, a Bíblia diz: se não for por Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Se você dobrar os seus joelhos aonde você estiver e clamar por Ele, Ele vai ouvir você e vai te responder. Não, irmão, você vai dar o maior aleluia da sua vida. Eu vou falar de novo: Ele vai te ouvir e Ele vai te responder. Aí eu estava lá no quarto só, orando, e afinal você já sabe que eu já contei 1 milhão de vezes. Salmo 116. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, encontrei angústia e tristeza e disse: ó Senhor, livra minha alma. Misericordioso é o Senhor, justo Ele é, Ele salva. Cheia a Bíblia. De novo: Jesus, eu preciso. Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. 25 de abril de 2026. A oração foi respondida. E eu ainda estou de pé. Eu ainda estou aqui falando com você. Eu ainda estou aqui pregando o Evangelho para você. 17 anos se passaram e a oração do menino foi ouvida, entende? Ei, só preciso que você entenda. Não é sobre as palavras que você escolhe, mas é sobre o seu coração rendido na presença de Jesus. Não é sobre a beleza da palavra que você escolhe, é sobre o seu coração sem reservas na presença de Deus. Ano passado eu vivi uma experiência engraçada com Deus. Eu estava
orando por algo há muito tempo. E aí chegou um momento que eu já estava duvidando que ia dar certo. E comecei a mudar o tom da conversa com Deus. Comecei a dizer: Deus, se o Senhor quiser fazer, tudo bem. Se o Senhor não quiser, tá de boa também. Eu imagino Deus olhando para mim assim: fala a verdade, infeliz. Se eu não fizer, você vai ficar bolado. Fala a verdade que você colocou todas as fichas nisso aí. Ai, rasga o coração. E eu, não, Senhor. Se o Senhor não quiser, de boa. Aí saía da oração, como se Deus não ouvisse o pensamento. Mas olha, seria sacanagem, né? Tô 3 anos orando pela mesma coisa. Aí chegou um dia que eu falei pra minha esposa, parecia um doidinho. Cheguei em casa e falei: vida do céu, cansei de fingir. Eu vou lá orar pra falar a verdade. Eu imagino Deus. Eu imagino Deus já sabendo de tudo, só esperando eu rasgar o coração para falar a verdade. Porque a oração que você faz, ela revela você para você. Ela abre o seu coração, ela faz entender aquilo que está escondido. E aí eu falei: Jesus, ó, eu só vim aqui para falar com o Senhor uma parada bem rápida. Perante Jesus, eu orei assim: eu só vim falar com o Senhor uma parada. Ó, eu quero de verdade, Jesus. E se o Senhor não fazer, eu vou ficar bolado, porque eu criei expectativa. Eu tô 3 anos fazendo vergonha, orando lá na frente do lugar e tudo. E agora, Senhor, só se o Senhor não quiser mesmo, mas eu queria que o Senhor soubesse. Eu quero valendo assim. E meti um amém e fui embora. É só Deus, só o que Deus quer de você é a verdade. Não é a palavra, não é a decoração, não é a palavra repetida. É só o teu coração. Chama do que você quiser, reza, oração, tá tudo certo. Só tem que ser de verdade, não pode ser repetido. Só tem que ser de verdade, não pode ser algo que seja automático. Só tem que ser daqui, ó. Daqui. Você pode orar o que você quiser repetido, mas se um dia você quer que Deus te responda, tem que ser daqui, ó. Você está entendendo? Eu não estou afrontando absolutamente nada agora, eu só estou falando que se o seu coração for disponível e sua oração partir daquele lugar, da sua alma, não tem como Deus não te ouvir. A palavra de Deus diz que Ele não resiste a um coração contrito e quebrantado. Então hoje é o dia de você fazer orações sinceras, abrir o coração, desabafar, fala a verdade.